Saúde os irmãos com a shalom do Eterno. Que a bondade do Criador possa nos alcançarmos. E nós poder melhorar cada dia. De todas as palavras que nós ouvimos e também vamos falar. E sirva para nós também. Que a bondade do Eterno nos alcance. E que o erro de hoje não se repita amanhã. Prestar bastante atenção em tudo que nós ouvimos e também o que nós fala. Para que se cumpra também em nós. Estamos nesse caminho de aprendizado. E confiar no Eterno. Hoje, esse versículo que o irmão Woods leu no começo, foi um dos primeiros que eu aprendi na minha vida, assim, de ler. E é o Nan 14 lá, do turbar o teu coração. Sabe? E o nosso coração, é muito, se bobear, ele é muito fácil de entrar rapina dentro dele. Entra, disse, me disse, aquilo. Bom, de língua enganadora que já levantou contra eu nesses 40 anos, vocês não estão entendendo o que é isso. Não turba o coração, confia no Eterno. Porque eu, irmão, tanto de coisa que já foi levantado contra ele, contra a comunidade vai se levantar. Deixa o teu coração pronto, não se turbe, se alega no Eterno. Porque, irmãos, é assim, quando alguém fala de nós, é porque nós estamos sendo vistos em alguma coisa. Alguém está se perturbando por causa do nosso trabalho. Nós temos que olhar sempre para o Eterno. E sempre tem alguém falando um do outro. Então, por isso, nós temos que pedir do Eterno para nos ajudar a melhorar nesse sentido. Sabe? E quanto menos nós envolver em falar de um irmão, menos falar só com testemunho e prova. Ah, o fulano falou, você viu? Não. Você estava lá? Não, então não serve. Muitos irmãos já trouxeram assunto para mim aqui. Quando eu falo, você pode ser a testemunha, não, eu estou fora. Então, você quer me jogar na fogueira e você sair fora de fininho? Então, quando você trazer qualquer assunto contra qualquer um de nós, seja o Haroé, seja o Bevaxireto, o Mexiretim, o irmão, vocês só creem e acreditam diante do Eterno, que isso é mandamento do Eterno. Com 2 ou 3 testemunhas, senão não vale. Ah, mas fez. Tem testemunha? 2. O Eterno disse, se teu irmão escandalizar ou errar, pega uma boa testemunha, tem que ter testemunha, vai lá ter com ele. Se não tem testemunha, fica em paz. Fica você com o Criador e o Eterno é quem vai resolver. Sem testemunha, sem chance. Porque já levanta calúnia, irmão, contra eu. A vizinha mudou, disse que eu estava roubando a luz dela. Um fio lá enganchado, disse que por isso que a luz dela vinha cara, que eu estava roubando a luz dela. Você vai fazer o quê? Paciência aí. Toca o barco dela. Então a gente tem que pedir o Eterno. Dificilmente, irmão, a gente vai escapar de uma calúnia. Tem umas que é mais perigosa, tem uma que é menos perigosa, mas tem calúnia que destrói casa, destrói casamento, destrói família, destrói mesmo, irmãos. Por isso que nós temos que pedir o Eterno para nós poder evitar isso de todas as maneiras e ter comunhão com os irmãos. Nós ter essa comunhão com os irmãos. E o adversário, irmãos, ele vai trabalhar de uma maneira. Eu sempre tenho falado quando eu vejo a comunidade assim. Calma, às vezes tá, agita. Aí depois volta a calmaria. Quando fica muito tempo calma, a gente tem que estar atento ao obreiro. Porque o adversário, irmãos, ele não para de trabalhar. Ele cutuca um, ele cutuca outro, para ver se traz a desavença entre a comunidade. E a comunidade, irmão, quando ela começa a entrar em desavença, nós, irmãos, porque nós todos sabemos para onde nós queremos ir, para o milênio. Todos nós queremos ir. E essa porta é bem estreita e apertada. Ela é apertada e é estreita, e é difícil de passar por ela. Então, se nós não abrandar o nosso coração um pouco, um irmão de cá, outro de lá, nós levando, não levar ferro e fogo, irmão, com muito cuidado, para nós não se perder, para não se tropeçar nós mesmos e acabar nós distanciando do Eterno. Porque eu falo para os irmãos, e nesses 40 anos de caminhada que eu estou, irmãos, eu já vi tantas coisas, mas coisas graves de separar, se chorar e esperar no Eterno. O conselho é sempre os irmãos. A confiança no Eterno, hoje já foi falado de confiar no Eterno. Nós vimos um dia, quando um homem chamado Saul, que ele foi ungido para ser profeta. Ele ia ser o rei, ia comandar tudo aquilo ali. E ele chegou no profeta e disse, eu tenho medo. Eu me sinto muito pequeno para ter um cargo desse. O Eterno disse, enquanto tu achar pequeno e medroso, o Eterno vai estar com você. Ao dia que você achar grande, forte, o Eterno vai dar uma afastada de você. Sempre continua se achando pequeno e fraco.
Aí o Eterno vai, a sua fraqueza, a fortaleza do Eterno, ela vai entrando nessas fraquezas e vai te ajudando. E falou para ele. Mas ele não quis ouvir. Os dias foi se passando para aquele homem, irmão, e dali a pouco entrou um ódio dele sobre Davi. E o ódio foi tão grande daquele homem por causa de Davi, que todas as pessoas que aproximavam de Davi, ele ficava com ódio também. Até o sacerdote, me parece que ele mandou matar 80, os homens do Eterno ali, só porque pegou um pedaço de pão e deu para Davi. E o ódio do rei era tão grande contra Davi, que falou, vamos lá matar o sacerdote. Numa lapada só, parece que ele matou 80 sacerdotes. Irmão. Aqueles homens do Eterno que trabalhavam, do ódio que entrou nele, em Davi, porque o homem deu um pedaço de pão, coisa tão simples. Pegou o pão e deu para Davi não morrer de fome. E ele lá ficou sabendo que alguém ajudou Davi. Quem ajudou Davi? O sacerdote. Vamos lá, matar tudo. Chegou naquela cidadezinha de sacerdote, era um recanto que só tinha eles ali. Chegou lá e ordenou que matasse tudo, e foi tudo morto no fio da espada. Então a gente, no nosso caminhar, nós vai achar muito obstáculo. Eu já encontrei obstáculo na minha vida. Tinha um obreiro uma vez, que congregava com nós, era um obreiro mais famoso da época. E eu tinha um barraquinho bem aqui. E eu antes, sempre o Eterno, me desperta com muitas coisas. E eu, da noite, sonhei um cara me dando umas facãozadas, e eu rebatia com o braço, batia o braço e saía fogo da facãozada. Levantei, fui orar ao Eterno, falei, sei lá. Chegou no outro dia, esse cara chegou na minha casa. Ele chegou mais cedo no barraquinho que eu tinha, que alguns aqui conheceram meu barraquinho. Eu falei, ô irmão, entra pra dentro. Ele deu um passinho pra entrar e ficou assim. Aí bem no cantinho da porta tinha um banquinho, eu não tinha sofá. Não tinha sofá, não tinha nada, só um banquinho pra sentar. E ele parou na porta. Eu falei, entra, rapaz. Ele disse, rapaz, você acha certo? Na época nós conhecíamos, era o palavreado Deus. Onde Deus morar num barraquinho sem piso? Mas por quê, irmão? Ele falou, você não tem nenhum sofá, você manda eu sentar nesse banquinho aí? Então, ficou, meu, me humilhando ali, na hora veio aquilo ali. Falou. Não entrou na minha casa, porque não tinha um piso bom. E ele, na época, era o cara mais rico da época. Ele tinha uma boa casa, sabe? A mulher muito bonita, uma casa chique, bem empregado. E ele achou que aquilo era o que ele precisava. E Saul também, ele achou aquilo ali, que a grandeza dele começou a atingir todo mundo. Quando o profeta falou para ele, você vai fazer o sacrifício, mas espere eu chegar lá primeiro. E o profeta atrasou. Quer saber de uma? Vou fazer do meu jeito. Vamos, corta o bezerro aí, vamos fazer o sacrifício, que o profeta está demorando, eu vou tomar conta. E começou a desobedecer o Eterno. E aquele camarada, daquela ação, ele saiu dentro da minha casa. Não entrou, não quis entrar porque não tinha um piso. Era queimadinho de vermelhão. De tábua, ele não entrou porque não tinha um sofá. E a vida daquele cara, irmão, depois daquilo ali, mas foi um dia que foi por causa disso. Mas eu só sei que a mulher dele era muito bonita, foi embora com outro cara. O filho virou um traveco lá. O emprego ele perdeu. Não só sei que a vida do cara virou uma desgraça total, que ele nunca mais soube notícia. A confiança no Eterno, irmãos. Que às vezes passa coisa na nossa vida e nós não conseguimos entender hoje o que está se passando. Mas amanhã nós vamos entender o que se passa. Às vezes um momento que alguém te levantou contra o Hugo, levantou contra eu várias vezes. Muitos já não estão aqui dentro, alguns já até morreu. Porque a nossa confiança no Eterno é muito pouca, irmão. Quando nós colocamos uma causa na mão do Eterno. Quando nós colocamos uma causa na mão do Eterno, qualquer vira e mexe nós quer tirar. Nós que quer resolver. Então a nossa confiança é tão pouca que nós não temos a confiança de pôr a causa na mão do Eterno e esperar nele. Qualquer coisinha nós tira. Vai lá e nós tira para nós resolver. E o Eterno simplesmente ele afasta da minha causa, da sua causa, porque nós não confiamos nele. Sabe quando você contrata um bom advogado? Essa semana eu ouvi alguém falar aqui, tira da mão desse advogado, põe outro, isso aí tá ruim. Mas não colocou, não, mas ele não está resolvendo. E às vezes a causa que nós põe na mão do Eterno, ela demora uns dias. E às vezes a nossa paciência, nós queríamos que resolvesse hoje. E muitas vezes nós queremos que resolva do nosso jeito. Às vezes nós queremos que o Eterno resolva do nosso jeito. E às vezes quando não resolve do jeito que nós quer, nós ficamos revoltados. Porque nós queríamos que fosse do nosso jeito.
Mas quando nós temos a confiança de pôr uma causa, qualquer causa na mão do Eterno, tem que ser do jeito que ele vai resolver. Se vai para acrescentar dias de vida, que acrescente. Se vai tirar dias de vida, que tire. Se vai permitir que o adversário bota o obstáculo, o problema. Quando nós colocamos a causa na mão do Eterno, é confiar nele, do jeito que ele quiser fazer. E às vezes passa no nosso coração que o Eterno não sabe fazer as coisas. O Eterno não sabe escolher os seus. Isso é com nós todos. Aquele Haroé não presta. Fosse eu, fazer diferente. E se aquele mexeretista fosse eu, o Rabino, se fosse eu, fazia diferente. Eu estou falando de mim. Fazia diferente. Se for... Sempre tem um caos. E sempre nós estamos olhando para o Eterno e chamando ele de tolo. Você não sabe escolher. Você não sabe resolver. Porque eu resolvo assim, sabe? Eu ia fazer assim. Eu ia fazer. Então o Eterno nunca sabe resolver nada para nós. Não sabia resolver para Saul também. Tudo que o Eterno falava pelo profeta. Chegou o ponto que ele ficou tão perturbado. Ele falou: quer saber de uma? O Eterno não está me escutando, eu vou atrás de uma macumbeira, a feiticeira. Ela vai resolver. A gente poderia falar, mas lá, irmão, se nós não ter cuidado da nossa vida, nós terminamos nesses caminhos sem confiança no Eterno. E aí passa 1 ano, passa 10 anos, nós queremos que resolva do nosso jeito. E Saul queria resolver do jeito dele. Quando o Eterno falou que não ia ir com ele mais. Falou: vai ter que ir, vou lá conversar com a feiticeira. E chegou lá, ele falou com a feiticeira que queria falar com o profeta. Hoje muitos irmãos acreditam nisso aí, que o morto levanta, aparece pro Bertano, pro Ciclano. E ele foi lá, queria que o profeta aparecesse. Falou com a feiticeira para aparecer lá o profeta Samuel, eu quero falar com ele. Entendeu? E dali a pouco ele ouviu o que a feiticeira falou. Ele esqueceu de ouvir tudo que o Eterno tinha falado. Na hora que a feiticeira falou, agora eu vou acreditar. E foi e se deu mal. Morreu ele, morreu os filhos, tudo. Bom, foi uma eliminação assim, ó. Matou ele, matou a família. E foi tudo morrendo junto. Eliminou toda a família. Por causa da desobediência. E às vezes o nosso coração passa, porque o nosso Eterno continua o mesmo Eterno. O mesmo Eterno dos profetas, o mesmo Eterno dos apóstolos, o mesmo Eterno da datura do século XXI. É que nós somos diferentes hoje. A nossa confiança é diferente. Hoje já foi falado de Aunã. Quem quer ver aquela vida lá? Hã? Quem quer ver aquela vida lá? O cara para ele andar... Ontem eu no Hudson lá, mas você vai ali no mercado de moto? O Hudson é longe, o mercado ali, pulou a rua ali, né? Não, vou de moto, você é doido, 2 quadras para andar. E hoje já foi falado isso. Quem quer ficar no Yarden, lá na beira daquele, numa chopaninha lá, buscando o Eterno? Vamos... ninguém vai fazer isso. Não adianta nem nós meditar nisso. Mas nós podemos melhorar no outro sentido a nossa vida espiritual. De começar a confiar mais no Eterno. Irmão, a principal coisa que nós temos que ter muito cuidado é a comunhão com os irmãos. Não tem bom aqui dentro, irmão. Não tem Haroé bom, não tem Rabino bom. Esse negócio esquece. Meu amigo, meu irmãozinho, dá uma cutucada nele para você ver amanhã quem ele é. Comunhão, se nós não tivermos o Eterno na nossa vida, para um momentinho da tua vida. Lembra uns dias atrás? De vez em quando aqui eu ouço alguns irmãos. Rapaz, mas eu lá no meu passado, se fosse, rapaz, eu ia resolver diferente. Muitos irmãos aqui, às vezes, pensam isso. Se fosse, hoje eu não posso. Hoje, no passado eu já xingava esse cara tudo, eu já dava um tapa na orelha. Lá no passado eu era... E às vezes aquilo maquina dentro de nós, o nosso passado. Só que hoje nós nascemos de novo. Somos uma nova criatura. O nosso caminho inverteu para um lago de fogo. Nós queremos ir para o paraíso, para morar lá onde Adão e Eva moraram, lá no paraíso. Nós queremos ir para... Então nossa caminhada inverteu o nosso caminho. Como nós mudamos a nossa caminhada, agora também tem que ser diferente. Hoje já foi para aquele que perder a sua vida. Vai tornar a achar. Não é que perder a sua vida, irmão. Esses prazeres desse mundo aí, irmão. Você perder esses prazeres, aquele que perder, que larga a mão disso aí, ó, você vai tornar a achar ela. Então nós temos que ser diferentes, todos nós. Mas isso é muito difícil nós conseguir essa mudança na nossa vida. De vez em quando aparece um embaraço no nosso caminho. Um vizinho perturbado, uma vizinha perturbada, um irmão perturbado. E ele vem até nós. E o Eterno permite. Vamos ver como é que o meu servo está lá hoje. Vou mandar um irmão lá dele, que ele ama, que ele falou que ama. Irmão, vocês já observaram quem tem uma palavra como é que é aqui na frente?
Vocês nunca viram um irmão tomar a palavra aqui e falar, eu detesto a Marinês. Eu detesto o Uds. Nós só fala de amor. Começando pelo Haroeb, Bachirete, Mexiretim, membro de banco, todos nós. Ninguém fala diferente aqui na frente. Vocês já observaram? Todo mundo, vamos orar, irmão. Ora por mim, ora pelo seguinte. Será que, irmão, será que está acontecendo? Será que nós estamos orando mesmo? Como é que é a tua oração, a nossa? Porque, irmão, nós temos que às vezes, vamos ficar sério, mas como que nós fala bonito aqui na frente? Você já observa para vocês verem. Todo mundo que toma a palavra. Começa do dirigente, do mensageiro final, as palavras que nós falamos aqui. E às vezes nós estamos no banco e a gente vai, mas esse cara é esse. Não pode mentir, mas esse cara é um mentiroso, brabo. Mano, nós temos que amar os irmãos. Essa irmã, a gente não gosta dos irmãos. Não, vocês já pararam? E nós às vezes esquecemos que tem um mensageirão aqui dentro. Porque tá, irmãos. A gente sabe que ele está aqui. A gente sabe porque a palavra, se onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar no meio de vocês. E cada um que toma essa tribuna aqui para falar, essa frente aqui, desde o dirigente até o Haroé, todos nós, sem exceção de irmãos, o mensageiro está bem colado de nós. O que esse cara vai falar hoje? Aí eu falei mal do irmão o dia inteiro. Não, nós temos que amar os nossos irmãos. Nós temos que rever isso na nossa vida. Nós temos que rever isso aí. Ah, mas os irmãos é uma bênção na minha vida. Irmãos, nós temos que rever essas coisas. Eu preciso rever isso. Porque nós somos carne, irmão. Nós somos naturais. Nós não presta para nada como homem natural. Para o milênio. Não serve para o eterno. O eterno, ele diz, olha, para vocês chegar lá, vocês têm que nascer de novo. Você já imaginou pegar uma pessoa e fazer ele nascer de novo? Como homem. Será que tinha jeito de pegar uma criança daquela enfiada dentro do ventre da mãe, enterra ele lá dentro, larga ele lá, um médico, põe lá dentro de volta. Por quê? Porque o Eterno disse que tem que nascer de novo e esse meu filho vai ser salvo, eu quero que ele nasça de novo. E filho lá dentro do ventre da mãe dele, não sei lá, dá um jeito. Não tem como. Para o homem é impossível. Mas o Eterno falou, se você não nascer de novo, você não pode entrar no meu reino. Se você, Haroé, não mudar a sua atitude, você vai ficar de fora. Se você, Bevaxerete, não mudar, você vai ficar de fora. Se você, Mexeretim, não mudar, você fica de fora. Se você, membro, você vai ficar de fora. Vocês vão ficar de fora se vocês não nascer de novo. O pensamento ser diferente. A ação ser diferente. Irmãos, o Eterno traz essas palavras que trouxe hoje, é porque todos nós precisamos de ouvir. Porque às vezes amanhã vai aparecer algum irmão xingando o outro. Você vai dizer, para ouvir antes de calma. Eu vi que eu preciso seguir a paz com os irmãos e a consagração com todos sem a qual não vou ver o meu eterno. Eu preciso ver o meu eterno. Eu preciso de entrar no milênio. Eu preciso ser diferente. Eu preciso tratar os meus irmãos diferente. Irmãos, é uma missão difícil para nós. Para as irmãs, para os irmãos, para os obreiros. É uma missão difícil nascer de novo. Uma nova ação, nova atitude, novo pensamento. De você olhar, rapaz, como eu era. De vez em quando a gente tem que parar, irmãos. Essa semana a irmã postou, uma Letícia que postou, algumas irmãs compartilhou. E chegou até mim e eu vi. E é um versículo bom, gostoso de se ouvir, mas difícil de fazer. É que é aquela luz que tiver. Vê se a luz que é em ti. Como é que é? É. Olha só. Se eu vi, irmão, alguém postou a Maiara, outros postou. Bom de gente ouvir. Mas é difícil demais de obedecer. Você entendeu? É muito difícil de nós olhar assim, ó. Porque eu nunca vi um irmão chamar, eu tô na treva. O que você viu aqui? Todos, Todos nós estamos na luz do eterno. Eu preciso de me rever isso aí na minha vida. Isso é maravilhoso. E quando o eterno fala, irmão, ele não se engana. Às vezes nós, com as nossas fraquezas, nós queremos combater o eterno, brigar com ele. Está escrito assim, mas não é assim. Por que não é assim? É assim sim. O eterno diz que o vosso inimigo não está longe não, irmão. Ele não falou isso, ele falou, está entre vós. Será, irmão, que está entre vós mesmo?
Não, o eterno não adianta temar com ele. Os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. E vocês acham que tem? Outro dia eu vi um Haroé chegando, brigando comigo. Essa palavra eu não concordo. Eu falei, por quê? De falar que os filhos da treva. Eu falei, claro que é, irmão. Não te iluda não, que é verdade mesmo. Os filhos da treva vão para casa de um bailão, estoura chuva, lama, faz um bailão para vocês verem se os filhos da treva faltam. Faz um funk para você ver. Rapaz, meio-dia todo mundo já está rebolando, pronto para ir pro funk. Na reunião, já está faltando um pouquinho, está cedo ainda. Alguns chegam atrasados, outros nem vêm. É assim, porque os filhos da treva são prudentes. Observa numa festa dos filhos das trevas, para vocês verem como é que é. O cara só passa a mensagem aí, ó. 2 caixas de cerveja para cada um. Mas o cara manda 3 logo. Até aqui, hora? Vamos amanhecer logo o dia. Até amanhecer o dia, vamos acrescentar mais. Manda mais cerveja. E o pau tora, e briga, e faca, e tiro, mas não redam o pé. E nós, para servir o eterno, uma dificuldade tremenda. Uma dificuldade tremenda. E nós temos para adorar o eterno. Por isso que nascer de novo é necessário na nossa vida. Uma das coisas mais difíceis que eu acho é a comunhão com os irmãos. Porque cada um tem um pensar. Cada um tem um jeito de agir. E se nós não estiver atento por aquele que um irmão falou, vai à guerra. O salmista diz, eu sei que pacífico eu sou, mas quando eu falo, aposta a guerra. E às vezes nossa palavra, uma palavra que você fala, ou que eu falo, que não, basta. Então ter essa prudência, meu, que eu preciso ter, de aprender a ser mais ouvinte das coisas do eterno. Eu não estou nem falando de você, estou falando de mim. Que eu sei, se eu aprender, eu vou passando para vocês e devagarzinho vocês vão aprendendo também. Nós ser mais prudente naquilo que nós fala, ter mais prudência no nosso pensamento, ter mais prudência com qualquer uma coisa que você vê que vai levantar uma guerra. Eu vejo que tem coisas que vêm até mim aqui, irmão, coisa que nem tinha necessidade. Se alguém falar, chega irmão, fala que eu sou feio, e vem aqui até mim. Falou lá que você é feio. O irmão fulano falou que você é feio. É? E você fica sabendo. Então tem umas coisas que nós não precisamos de falar por irmão. Nós não precisamos de falar. Porque causa guerra. Mas é difícil eu aprender isso. É difícil você aprender. Nós sabe, é igual o Charles falar, ele tem um texto que ele fala que, como é que ele fala lá? Do erro lá, quando ele vê, ele já fez. Ele sabe que não pode, mas parece que é um imã, irmão. Você quer ver quando alguém te fala para você falar segredo. Vou te contar uma coisa aqui, irmãos. Você não fala para ninguém isso aí não, hein? Às vezes a gente vê assim e fala, pai, tu sabe, a minha esposa, de vez em quando eu gosto dela. Eu falo para ela, o telefone, vendo, o irmão quer falar comigo, eu pego o telefone. O que foi? Nada não. O que é um negócio, uma bomba? O que é? Aí pronto. Ela fica o dia inteiro atrás de mim. O que é que fala? Não é nada. Eu falo só para ver. Porque nós somos curiosos para saber. Rapaz, fiquei sabendo de uma coisa. Se vocês saberem, vai ser até morte aqui dentro. Meu pai, todo mundo quer saber. Mas o que é? Não, mano, não posso, vai morrer gente. Não, mas o que é, irmão? Mano, eu já falei. Mas será o que o irmão queria falar? Mas será com quem que é? Qual o problema? Será com quem é esse irmão? Então fica no ar. E a comunidade... Vocês imaginam uma palavra dessa no meio daqueles apóstolos, que fermento que deu? Um de vós há de me trair. Ah, puxa vida, todo mundo queria ser salvo, todo mundo andando com o mestre, milagre acontecendo, e de repente ele fala que um vai trair ele. É eu, mestre? É eu? Todo mundo ficou preocupado. Vocês imaginam o coração de Judas Iscariote como é que ficou? Sabendo que ele era o devedor. Vixe, é comigo, eu que roubo, eu que faço tudo de errado, e um vai trair, será que é eu? Acho que ele nem perguntou, ele ficou bem de longinho, né? Porque se eu perguntar, já vai vir a resposta que é eu mesmo. Mas depois ele teve uma curiosidade, né? Alguém perguntou, bem na hora que ele tocou a mão no prato. É o que toca a mão no prato comigo. Vai fazer o que tem de fazer. Vamos lutar, irmãos. Essa peleja, irmãos, cada dia que passa, vai ser mais difícil nós servir o eterno. Se nós sentar no banco assim, não vai ser muito difícil. Mas de servir de verdade, dentro do nosso coração. E nós poder falar aqui, até dizer, eterno, eu falei aqui, eu preciso de viver, me ajuda. Eu preciso viver, eterno. Tá? Meu jeito de ser.
de melhorar, porque eu falei e eu preciso de mudar, de melhorar. Sabe? Porque aqui ninguém quer ficar de fora. Ninguém quer. Então vamos cuidar mais, mano, do que nós fala. Vamos cuidar mais. Todos nós, desde Haroé, de Vaxerete, Mexeretim, porque aqui, irmão, nem o eterno quis ser bom, irmão. E às vezes passa um pouquinho no nosso coração que nós é bom. Ah, eu sou bom, mas aquele irmão lá é ruim. Alguém falou pro machista, não, bom é só Iá. Eu sou uma pessoa aqui que pelejo para melhorar, mas bom é só o eterno. Porque ser bom, irmão, é difícil. Você gostar, quando você tá junto. Irmãos, eu já tive muitos amigos, assim, colegas na minha vida. Mas de repente viraram o demônio comigo. Espero que essa caminhada, não sei se você já teve algum amigo na tua vida que de repente ele virou a casaca com você e virou cão. Então por isso que tem coisas na tua vida que você conta só pro eterno. Eu consigo continuar. Agora você quer contar a tua vida para todo mundo que você quer. Tem coisas que é só com o eterno. Principalmente da sua vida conjugal com a sua mulher, com o seu marido. Não fica abrindo. Ah, mas meu. Vai nessa aí. Entra nesse caminho. Amanhã, essa discussão, ele faz um fermento na tua vida. Então, o conselho que eu te dou como raro é: você com a tua esposa tem coisas que não conte para ninguém. Ninguém precisa saber da sua vida aí com seu marido. Tá? Agora, se você quiser contar, porque eu ouço de vez em quando aqui, fica atento, não conta não. Mesmo que seja sua melhor amiga, seu melhor amigo. Vida sua conjugal com seu marido é você com seu marido, é você com a sua esposa. Não tem interessa ninguém saber. Agora, se você quer contar, não adianta você vir depois amanhã vir chorar aqui para mim, levantar um negócio comigo aqui, porque eu falo. Você vai sofrer sozinho. Quieto. Essa é uma vida sua. Se tiver algo com você, com a sua esposa, fale com o eterno. Tem coisas que não pode ser abertas, irmão, para qualquer um. Nem para o teu melhor amigo, é com o eterno. Tá? Então, o conselho que eu te dou. Mas a vida é sua. Se você quiser continuar falando a tua vida, fala. Porque é você com o teu esposo, com a tua esposa.